Três Lagoas se ouve e se vê na Cultura FM e na TVC HD. Está no ar o RCN Notícias. Apresentação Ana Cristina Santos. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, hoje é dia 24 de fevereiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Chuva intensa provoca novos alagamentos em Três Lagoas. Processo seletivo da Prefeitura recebe inscrições até 4º de março. Estão abertas as inscrições para a Universidade da Melhor Idade, que está com diversos cursos e atividades. Acusado de matar transexual vai a júri popular nesta sexta-feira. Hoje nós vamos conversar ao vivo com a secretária municipal do Meio Ambiente, Mariana Amaral. Vamos agora com o destaque do Igor Andrade. Bom dia, Igor. Olá, bom dia para você que nos acompanha no RCN Notícias. A Piracema termina no próximo dia 28 de fevereiro e a pesca será liberada oficialmente nos rios estaduais aqui do Mato Grosso do Sul em 1º de março. Já, detalhes para vocês. 6 horas e 38 minutos agora, 6h38, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do tempo desta terça-feira em Mato Grosso do Sul indica sol com muitas nuvens ao longo de todo o dia. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 30. Paranaíba apresenta mínima de 22 e máxima de 28 graus. A Aparecida do Taboado registra mínima de 24 graus e máxima de 28. Já a Inocência tem mínima prevista de 22 e máxima de 29 graus. E Água Clara registra mínima de 23 graus e máxima de 30. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Dá para dizer numa palavra só. Chovendo. Água. Água, Antônio Luiz. Muita água. Nossa, chuva. a noite toda, essa manhã também, né? Virou a noite, varou. Foi a noite inteira, virou a madrugada, chuva e chuva. Umas horas mais intensas, outras mais amenas. Choveu, hein? Choveu. Muita água mesmo. 23 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas e a sensação térmica é um pouco maior, de 24 graus. A umidade relativa do ar só podia ser alta, né? 93% nesse momento, cai em torno de 71% lá pelas 2 da tarde. E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, tá molhado, gente. Muita água mesmo. Não tem como ser diferente, não né? Tem. Como nem precisa perguntar se vai chover, né? Tá chovendo. Tá chovendo, exatamente. E a frente fria avança, gente. O dia pode continuar com chuvas e ventos fortes em todo o Mato Grosso do Sul, viu? A terça-feira será marcada por maior instabilidade atmosférica em Mato Grosso do Sul. O avanço de uma frente fria aliada à formação de um ciclone extratropical e a presença de cavados na atmosfera favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de pancadas de chuva ao longo do dia. Apesar da abertura de sol em alguns períodos, a previsão indica chuvas, mais frequentes em grande parte de Mato Grosso do Sul. Em pontos isolados, há risco de tempestades com descargas elétricas e rajadas de vento. Os acumulados podem ser significativos com volumes superiores a 30 a 40 milímetros em 24 horas, especialmente onde as instabilidades atuarem de formas mais persistentes. Com a entrada, gente, dessa frente fria, as temperaturas tendem a ficar mais amenas, mais comportadas, vamos dizer assim, com menos calorão, como a gente estava registrando nos últimos dias. Em Campo Grande, a previsão mínima para hoje é de 20 graus e a máxima não deve passar aí dos 25 graus. Vai ser um dia mais a menos na capital também. Em Dourados, deve registrar mínima aí de 59, mínima de 20 graus agora pela manhã, e a máxima em Dourados também não vai passar dos 28 graus. Aqui em Três Lagoas também vamos ter temperatura variando entre 23 e 30 graus
Em Corumbá, os termômetros vão ficar entre 23 e 29 e Coxim teremos mínimas de 23 a 27 graus. Os ventos atuam de forma variável, com velocidade entre 40 e 60 quilômetros por hora. Em momento de maior instabilidade, podemos ter rajadas que vão superar os 60 quilômetros por hora. Então, a previsão do tempo indica chuva, mais chuva para esta terça-feira, não só para Três Lagoas, como em todo o Mato Grosso do Sul. E por falar em chuva, gente, nós falamos aí, né, que choveu bastante aqui em Três Lagoas. Aliás, está chovendo, né? A chuva intensa que começou na noite de ontem, nesta segunda-feira, e avançou pela madrugada desta terça-feira, voltou a causar transtorno em diferentes regiões de Três Lagoas. Diversos pontos da cidade registraram alagamentos, principalmente em áreas já consideradas críticas durante o período de precipitação mais forte. Entre os locais afetados estão a Baixada do Jardim Alvorada, o bairro São Jorge, onde o piscinão transbordou, além da circular da Lagoa Maior. Motoristas enfrentaram dificuldades para trafegar e moradores relataram preocupação com o volume de água nas vias públicas. O secretário municipal de Infraestrutura, Osmar Dias, informou que as equipes da prefeitura estão realizando o levantamento dos pontos mais atingidos. Segundo ele, o grande volume de chuva concentrado em pouco tempo contribuiu para os alagamentos. O secretário destacou ainda que o problema não é exclusivo de Três Lagoas. Conforme explicou, cidades como Campo Grande, São Paulo também enfrentam situações semelhantes durante esse período chuvoso, característico desta época do ano. De acordo com Osmar, o município tem investido nos últimos anos em obras de drenagem para ampliar a captação de águas pluviais e reduzir os impactos das chuvas fortes. Ele ressaltou que os investimentos continuam em andamento. O secretário adiantou, porém, que enquanto não forem concluídas obras de canalização do Córrego da Onça, ali na região do Jardim Brasília, alguns pontos da cidade ainda poderão registrar alagamentos em episódios de chuva intensa. A prefeitura informou que segue monitorando a situação e orienta a população a evitar áreas alagadas durante os temporais, a fim de prevenir acidentes. Eu agora pela manhã, inclusive, conversei com o secretário Osmar Dias. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, inclusive, Totó, estão vendo imagens aí, né, do alagamento, inclusive em frente ali à Escola Maria Eulália Vieira, que é um ponto já antigo, né? Ali sempre alaga. Região do bairro São Jorge também tivemos problema de bueiros entupido, né? Que acaba também ali contribuindo para o alagamento. E na Baixada do Alvorada, na Capitão Olinto Mancini, com aquela vielinha ali onde há anos, né, os moradores sofrem com esse problema dos grandes alagamentos, principalmente quando chove muito, né? Quando dá uma chuva mais tranquila, rápida, não tem tanto problema, mas o problema é quando o volume é muito forte, como desde ontem está chovendo, então ali é o suficiente para alagar. Então, os moradores ainda enfrentando o problema com os alagamentos nesses pontos que já são conhecidos aqui em Três Lagoas. E agora pela manhã, eu conversei com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, né? Eu quero até agradecer o secretário por nos ter informado, né? Passado essas informações a respeito do que está sendo feito. O Osmar, inclusive, está nas ruas da cidade, o secretário percorrendo os principais pontos, né, para verificar essa situação, mas foi o que o secretário adiantou, né, enquanto não for concluída essa obra ali na região do Córrego da Onça, Jardim Brasília, não vai resolver esse problema ali na Baixada do Alvorada, né, são alguns pontos ainda que alagam. A gente sabe que nos últimos anos houve muitos investimentos em drenagem, mas ainda tem alguns pontos que precisam de mais investimentos. Até o secretário me informou que o governo federal, por meio do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, liberou para Três Lagoas já 76 milhões de reais para investimentos na conclusão das obras ali na região do Jardim Brasília. 28 milhões de reais serão investidos no Córrego da Onça para concluir ali essa etapa e 25 milhões para o Jardim Brasília. Segundo o secretário, vai dar para iniciar as obras ali no Córrego da Onça, né? Vai resolver, dá para fazer parte, né, metade das obras, e dá para finalizar com esse valor toda a obra do Córrego da Onça, porque são dois projetos ali, foi divididos em dois projetos.
um para o Córrego da Onça e outro para o Jardim Brasília. Então, segundo o secretário, esse valor que foi liberado do PAC vai dar para fazer parte das obras ali no Córrego da Onça e vai dar para finalizar o restante também ali no Jardim Brasília, né? Então, são investimentos que a Prefeitura também buscou junto ao governo federal, junto ao PAC, para concluir essas obras e resolver, então, esses problemas dos alagamentos ali na região da Baixada do Alvorada. Ainda tem esses pontos ali que, quando chove muito, alagam, né, causando transtornos. E o secretário disse que a Prefeitura está correndo contra o tempo para poder iniciar essas obras o quanto antes. Então, já foi liberado parte desse recurso para ser investido ali na canalização, enfim, na conclusão das obras que vai resolver parte desses alagamentos ali na região do Jardim Brasília, né? Onde os moradores ainda sofrem com esse problema ali na região do Alvorada, né? Na Baixada do Jardim Alvorada, onde já se foi investido bastante. A gente sabe que existiam pontos no passado que alagavam, por exemplo, ali na Avenida Rafael de Aro, na Vila Aro, né? Em frente ao Pesque Pague, vocês se recordam, para quem é aqui da cidade, sabe o quanto que alagava ali, né? Era um transtorno. Foi executado obra de macro-drenagem ali, já não tem mais esse problema, ali na região do Vila Verde, Vila Aro. Então, foi solucionado aquele problema. Aqui no Alvorada mesmo, tinha um problema na rua Jari Mercante, também na Avenida Jari Mercante. Hoje a gente já não tem esse problema de grandes alagamentos na Jari Mercante. Então, tem sido solucionado aos poucos. A gente tem visto que nos últimos anos tem sido feito investimentos em obras de drenagem, macro-drenagem. Coisa que a gente se recorda que no passado pouco foi feito, mas nos últimos anos houve sim bastante investimentos nesta área e a gente precisa fazer justiça, né? Então, aos poucos está sendo resolvido. Claro que ainda tem muito a ser feito, sem sombra de dúvidas. É o que nós estamos falando. Precisa concluir essas obras ali na região do Jardim Brasília para resolver esse problema ali da Baixada do Alvorada, outros pontos, porque a água ela precisa ter uma vazão, ela precisa ter o destino que é o Rio Paraná, né? Por isso que o Córrego da Onça ele precisa ser revitalizado. Então, a água ela vem de toda essa região da Lagoa, do Alvorada. A canalização dela é o Jardim Brasília, ali o Córrego da Onça. Então, ela precisa ter um destino final. E o destino final é o Rio Paraná. Então, ela precisa ter essa vazão. Por isso que precisa concluir esses investimentos ali na região do Córrego da Onça, Jardim Brasília, para resolver esses problemas dos alagamentos em pontos ainda que alagam. Agora, claro que tem outros pontos que também precisam de investimentos. Nós falamos até ali do bairro São Jorge. Tivemos problema ali também, o piscinão transbordou. Precisa ser verificado, depois eu vou até entrar em contato novamente com o secretário para saber o porquê que transbordou o piscinão. Claro que choveu muito, mas aí tem as bombas, né? Essas bombas estão funcionando. Volta e meia a gente fala aqui também desses problemas, porque furtos... furtando muitas bombas nesses piscinões, e aí acaba que os piscinões não funcionando no momento que precisa funcionar. Não sei se foi esse caso ali da Vila São Jorge, né, do bairro São Jorge, mas ali também tivemos problema. O piscinão transbordou, alagou ruas, algumas residências ali. Então tem alguns pontos também que ainda precisam ser verificados em outros bairros da cidade. Mas o fato é, gente, que quando chove muito, assim, uma chuva muito intensa, muito forte, infelizmente... As cidades brasileiras enfrentam esse problema. A gente que acompanha o noticiário nacional, a gente tem visto em São Paulo, Campo Grande mesmo, tá um caos em Campo Grande. Ainda bem que aqui em Três Lagoas, apesar desses transtornos que a gente sabe que causa, alagar rua, né, algumas residências, é um transtorno danado, mas graças a Deus a gente não tem problemas ainda de desmoronamento, né, de residências desabando. Graças a Deus aqui a gente não tem residências em morro, né? Então, isso é importante, porque os transtornos são menores se a gente comparar a outras cidades brasileiras que também estão enfrentando esse problema por conta desse período de chuva. E a gente sabe que nessa época do ano, né, quando chove bem intenso assim, alguns municípios sofrem bastante, como é o caso aqui de Três Lagoas. Agora são 6 horas e 51 minutos, 6h51. A gente muda de assunto agora, gente, para falar sobre o júri popular que vai acontecer nesta semana. Quem se lembra do caso da transexual Jaqueline Forucci? Ela foi assassinada dentro da própria casa aqui em Três Lagoas, um crime que causou comoção e repercussão na cidade, volta ao centro das atenções. O homicídio ocorreu em 2022 e na sexta-feira agora, dia 27, o caso será julgado em júri popular. Vamos acompanhar na reportagem do Igor Andrade.
Jaqueline Forucci completaria 50 anos em 2022. Mas no dia 9 de dezembro, a história foi interrompida de forma violenta. Ela foi assassinada dentro da própria casa em um crime que chocou os moradores da região. Segundo testemunhas, Jaqueline conversava com uma vizinha quando um homem passou por elas. Pouco tempo depois, a vítima deixou o local e seguiu para casa, na companhia desse desconhecido. A vizinha ainda tentou alertar Jaqueline sobre os riscos. Elas estavam sentadas exatamente nesse rumo aqui, as duas, né? Fumando e conversando. Dessas alturas que apareceu um indivíduo, vinha vindo de bicicleta e parou. Diz a minha filha que falou pra ela: não gostei desse cara, amiga, fica aqui, não vai não. Falou pra ela, né? Horas mais tarde, por volta das 7 da noite, o neto da vizinha teria visto um homem saindo correndo da residência, todo ensanguentado. O meu neto estava aqui sentado com a gente depois que acabou o jogo, depois que acabou a novela, e ele falou: vou sair. No que ele puxou ali o portão, ele viu o portão dela aberto e o cara ia saindo de bicicleta. Ele falou: ô Luzia, entra aí e vê o que aconteceu aí. Tem um cara saindo aqui, pingando sangue, né? E já olhamos, eu e a Luzia já ficamos muito assustados, saímos correndo daqui de novo pra ver. Jaqueline, começamos a gritar ela. E nada. Aí minha filha queria entrar, eu falei: não entra, não vai saber se tem outro escondido aí dentro, né? O suspeito, identificado como Anderson Vitor Pires de Brito, foi preso horas depois em um hospital na cidade de Ilha Solteira, interior de São Paulo. Ele buscava atendimento médico para ferimentos que, segundo a investigação, teriam sido causados durante a luta com a vítima. O julgamento acontece quase 4 anos após o crime. O acusado será julgado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado. Por se tratar de um crime considerado hediondo, a condenação pode chegar a 30 anos de reclusão em regime fechado. O julgamento representa um novo desdobramento de um crime que ainda permanece na memória de moradores de Três Lagoas. O processo corre em segredo de justiça e, por isso, não foi possível obter informações oficiais sobre a motivação do crime. Agora, caberá ao Conselho de Sentença definir se o acusado é responsável pela morte de Jaqueline Forucci e qual será a resposta da Justiça para um caso que marcou a comunidade local. Tá aí, né, gente? Sexta-feira, então, vai acontecer esse júri popular e, claro, que nós vamos acompanhar para saber o resultado. 6 horas e 54 minutos. Voltando a falar ainda da chuva, gente, nós abrimos o jornal aí falando desse tempo de chuva. Eu quero agradecer mais uma vez o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, que já nos informou quanto choveu aqui em Três Lagoas. Segundo o secretário, choveu, gente, 122 milímetros em Três Lagoas de ontem para hoje. É muita chuva, é muita água, 122 milímetros de ontem para hoje, e é o que o secretário está explicando, né? A drenagem não comporta esse volume de chuva em lugar nenhum, é muita chuva, o volume é muito grande, em pouco tempo, né? É muita água, realmente, 122 milímetros, é chuva com força, né, mesmo. Doutor? Muita chuva em Três Lagoas, e por isso que causa esses transtornos, né, gente? Que nós já relatamos aqui no início do jornal. Vamos aguardar essas obras aí, torcer para que comece o quanto antes, né? Essas obras ali no Jardim Brasília, Córrego da Onça, para resolver esses problemas dos grandes alagamentos. Agora são 6 horas e 55 minutos, 6h55. E atenção para você que pretende prestar o processo seletivo da Prefeitura de Três Lagoas. Termina no dia 4 de março agora as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Três Lagoas. São 303 vagas para 71 cargos, com oportunidades que vão do nível fundamental ao superior para diversas secretarias aqui do município. O edital publicado pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas prevê a contratação temporária para atender necessidades de interesse público. As vagas contemplam as secretarias de Administração, Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente, Agronegócio, Infraestrutura, Governo e Políticas Públicas e também o gabinete. Entre os cargos com maior número de oportunidades estão enfermeiro, cuidador plantonista, educador social, motorista, técnico administrativo de saúde, técnico em enfermagem. Os salários variam de R$ 2.452 para funções de nível fundamental até R$ 10.375 para médico da família, com jornada de 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site do Instituto Avalia, banca organizadora do processo.
A taxa varia de R$ 50 a R$ 90 conforme o cargo. Candidatos inscritos no Cadastro Único e doadores de sangue ainda puderam solicitar a isenção dentro do prazo previsto em edital. A prova objetiva está prevista para o dia 29 de março. O presidente da Comissão do Processo Seletivo, Vander Alves Barro, informou que todo o procedimento é realizado de forma online, desde o pedido de isenção até a inscrição e o acompanhamento das etapas do certame. Que a gente precisa saber a quantidade de inscritos, no processo seletivo. E aí, assim que a gente tiver esse total, a gente consegue divulgar as escolas. A gente teve recentemente o processo seletivo da educação e aí uma escola só conseguiu atender toda a demanda, que a gente conseguiu centralizar todas as NAEMs, que foi o processo seletivo da educação. Então a gente precisa agora aguardar, na verdade, ao final das inscrições, para a gente ter um quantitativo para passar para vocês os locais de provas. Ao todo, são 303 vagas distribuídas em 71 cargos para atender as diversas áreas da administração municipal de Três Lagoas. A secretária municipal de Gestão de Pessoas, Vanessa Sena, explica que o processo seletivo é uma exigência legal e tem como objetivo suprir necessidades temporárias da administração pública. Segundo ela, a modalidade é utilizada principalmente para substituir servidores efetivos que se encontram afastados por licença médica, licença maternidade ou outros afastamentos previstos em lei, garantindo a continuidade dos serviços públicos. O processo seletivo ele é muito importante porque ele vem com uma base legal instituída para que nós possamos fazer as contratações. Normalmente, no poder público, no executivo, nós precisamos contratar ou chamar por concurso ou por processo seletivo. Essas são as principais modalidades de contrato de trabalho. E em janeiro nós iniciamos um processo seletivo voltado à educação, a vagas de professores, atendentes, entre outras administrativas, onde nós finalizamos já o processo seletivo, já aconteceram as provas e até o final de março nós temos o número de qualificados, de aprovados nesse processo para começar as contratações. E agora a gente iniciou, na semana passada, um novo processo seletivo, agora específico para as demais secretarias, como infraestrutura, saúde, meio ambiente, entre outras, onde nós temos aí num total de 303 vagas, 71 cargos mapeados para cadastro reserva, onde nós, a partir de junho, começamos a convocar esses candidatos aprovados. O processo seletivo entra numa modalidade de vagas temporárias que supre a necessidade daquele servidor que está numa vaga efetiva. O que é a vaga efetiva? A vaga de concurso. Todas as secretarias têm os cargos que são obrigatórios ter como efetivo. E aí, quando esse servidor efetivo ele se afasta por algum motivo, seja de doença, de saúde, licenças, nós automaticamente precisamos suprir essa vaga. E por isso que nós contratamos a modalidade de processo seletivo, por uma vaga de período temporário. 7 horas em ponto agora, 7 em ponto, tá aí, né, gente? Se você pretende prestar esse processo seletivo, tá? Tem até o dia 4 de março para realizar as inscrições. 7 em ponto, gente, no início do jornal nós abrimos falando sobre essa questão da chuva. Choveu 122 milímetros aqui em Três Lagoas de ontem para hoje, né? É muita chuva em pouco espaço de tempo, né? Em curto espaço de tempo, choveu muito e é por isso que aconteceu esses transtornos em alguns bairros aí da cidade, que a gente sabe ainda tem alguns pontos que requer investimentos em obras de drenagem, precisa ser concluídas obras ali do Jardim Brasília, que é o Córrego da Onça, como a gente falou. Mas eu quero chamar também a atenção, gente, para um outro ponto aqui, é que nós recebemos muitas imagens também, e daqui a pouquinho eu até vou abordar esse assunto com a secretária do Meio Ambiente, sobre a questão de lixo que as pessoas jogam nas vias públicas. Gente, o que tinha de lixo no bueiro ali da Baixada do Alvorada não estava escrito, hein? Uma grande quantidade de lixo, sacolas, garrafa PET. Gente, isso entope o bueiro, vai para a galeria. Por isso que a gente sempre fala e pede atenção da população para colaborar na limpeza da cidade. Porque quando vem essas chuvas, isso causa o entupimento dessas galerias de águas pluviais. E ali foi visto ontem uma grande quantidade de lixo
É muito lixo que as pessoas jogam nas vias públicas. Então a gente chama a atenção da população também para que faça a sua parte, porque quando chove, esse lixo fica em cima ali daquele ralo, né, daquele bueiro, e aí impede da água passar ali. Isso ajuda a fazer com que a rua fique toda alagada. Então não jogue lixo nas vias públicas. É muito lixo que tem sido retirado das galerias. Volta e meia a prefeitura tem feito a limpeza e a gente tem acompanhado, tem feito reportagens. Tudo quanto é tipo de lixo retirado dessas galerias. Até teve uma vez que a gente fez uma reportagem, um carneiro morto foi retirado de um bueiro, Antônio Luiz. Pode isso? Não tem condições, né? A pessoa foi lá, jogou um carneiro, joga cachorro morto, tudo quanto é tipo de lixo. Degrada, né? Quando a gente fala que mora na nossa casa, a cidade faz parte da nossa casa. Eu acredito que você, né, não se joga lixo na sala, né? É a mesma coisa. Você está jogando lixo, entupindo o bueiro, com certeza isso vai dar um problemão, não só para quem jogou, mas para todo mundo em volta. Exatamente. E aí chega nesse período de chuva, já viu, né? E quando chove aqui, sempre é um problema. Nós estamos num terreno extremamente plano. Exatamente. Né? E com a chuva, 100 e poucos milímetros? 122 milímetros. 122 milímetros. E menos de 24 horas, né? Exato. Porque a chuva começou ontem à noite, por volta das 10, acho que era, né? Por aí. Por volta das 10 e foi até agora de manhã, né? Então... essa grande quantidade não tem escoamento que aguente, né, uma chuva. E pior ainda se os bueiros estiverem entupidos. Aí não tem jeito mesmo. Por isso que a gente pede a colaboração da população. A gente não jogue lixo nas vias públicas para ajudar também. A gente já tem um problema, né? Cidade plana, não chega nem a ser um problema, pelo contrário, é um privilégio, né? Você morar numa cidade plana, até para pedalar e tal, mas eu digo problema no sentido da água escoar, a gente ainda precisa de alguns investimentos, mas aí vem a população que joga lixo também, que não colabora, e tudo contribui para esses problemas. E já a gente vai continuar falando ainda mais sobre essa questão de lixo nas vias públicas. Agora são 7h03, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Oferecimento Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo 3 Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Agora são 7h04, 7h04. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, ou o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. Fique à vontade para você interagir conosco. Daqui a pouquinho teremos a participação da secretária do Meio Ambiente, Mariana Amaral, já. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as informações para a gente agora do setor policial. Antes da gente entrar nas notícias de polícia, Alfredo Neto, você que está nas ruas da cidade, gostaria de saber, segue chovendo aqui em Três Lagoas ou a chuva deu uma trégua? Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Segue chovendo, Ana, mas não igual de madrugada, igual você e o Antônio Luiz falavam, da quantidade de chuva, 120 milímetros. Para falar a verdade, quando eu acordei de madrugada durante a chuva, estava ali no bairro Nova Americana, abri o portão para dar uma olhada na situação, para ver como que estava a rua, porque as galerias que ficam ali em Nova Americana ficam nas ruas laterais e não em volta daquela praça ali onde eu resido. A chuva estava tão intensa que parecia uma neblina, mal conseguia dar para enxergar a praça por conta da forte chuva. Muitos mandaram mensagem, Ana, reclamando de algumas ruas que a água subiu, outros falando que a água, depois da chuva cessar ou reduzir, a quantidade deu uma reduzida. Mas o que sabemos é que Três Lagoas ainda não tem aquela condição de aguentar chuvas torrenciais. É uma cidade que está evoluindo, está tendo algumas
alguns avanços, algumas obras de suporte elevado, mas ainda temos situações a qual demanda não só da obra do poder público, mas também da colaboração da população, evitando jogar lixo. Só não vou mudar aqui o link, Ana, porque senão ele vai desconectar, mas aqui na esquina mesmo, depois eu vou mandar a imagem para você, até usar com a secretária de Meio Ambiente enquanto você estiver conversando, uma sacola de lixo que está bem ali, naquele bueiro ali, entupindo o bueiro. Vou tentar dar um zoom aqui para ver se alguém consegue enxergar, ó. Aquele ali parou. Se caso a chuva aumentar e aumentar o fluxo de água para lá, junto com as folhas que estão no chão, vai entupir, vai dar um problema ali. Então ele vai dar um certo problema nessa esquina. Felizmente a gente vê que Três Lagoas não precisa somente do poder público, mas também da sociedade. Inclusive, anteriormente, na época do André Ribeiro, ainda conversei com ele, Ana, até dei uma ideia para ele de fazer algumas caixas de contenção, como Três Lagoas está evoluindo, muitos bairros, muitas ruas ganharam a captação de esgoto e algumas fossas sépticas ficaram paradas ali, servindo como caixas d'água para essas águas sujas. Poderia servir também para receber essa água da chuva das residências, servir como ali um reservatório e posteriormente pelo ladrão sair aquele excedente e ir para a rede de água pluvial para evitar esse grande fluxo de uma única vez, já que a gente sabe que a maioria das águas que vão para as ruas e que acabam aí somando para esse transbordamento das redes fluviais são águas que caem nos quintais, nos telhados das casas, caem pela laje, não são reservadas e acabam indo para as ruas. Se colocadas em caixas acondicionadas de qualquer jeito, há o risco de uma explosão da dengue, mas utilizando essas fossas poderia até servir para reduzir aí um pouco esse número de quantitativo de águas pluviais transbordando nas redes por conta não só do alto fluxo de água, como também de lixo, folhas, galhos, entre outros, Ana. Realmente, é bem isso mesmo, Alfredo Neto. Por isso que a gente sempre pede a conscientização da população, inclusive nos vídeos que nós recebemos na Baixada do Alvorada, a quantidade de folha e lixo que tinha ali na galeria não está escrito, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente vai seguir falando sobre essa questão com a secretária do Meio Ambiente. 7h08, Alfredo, mas agora sim a gente fala das informações do setor policial. Mesmo com essa chuva, Alfredo Neto, tivemos ocorrências ou foi uma noite tranquila? Tivemos, Ana, ocorrência mais no tráfico de drogas, aquela rotineira que infelizmente não para em Três Lagoas, mas felizmente aquelas ocorrências grandes não tivemos. O que tivemos foi uma prisão por tráfico de drogas pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, junto com a Seção de Investigações Gerais, que conseguiu levar para a cadeia um homem que estava vendendo entorpecentes. Ele foi flagrado com maconha, foi preso em flagrante lá no Novo Oeste, levado para a 3ª Delegacia, onde prestou esclarecimento e depois para a carceragem da 1ª Delegacia de Polícia Civil. Com ele, os policiais conseguiram prender ali uma quantidade de drogas, aproximadamente 400 gramas de maconha, além de dinheiro e, é claro, esperam aí dar encerramento nessa venda de entorpecente por parte desse cidadão. Felizmente sabemos que muitos estão saindo pela porta da frente da delegacia por conta da audiência de custódia, a qual ganham o direito de responder o processo de liberdade. Mas essa não foi a única, Ana. Ontem também tivemos aqui em Três Lagoas, aqui na nossa região, na verdade foi em Água Clara, mas o caso foi registrado em Três Lagoas. A prisão aí de um motorista de caminhão, a qual foi flagrado com 160 quilos de prata que saiu do país vizinho Bolívia e seguiria para São Paulo, onde seria embarcado em Santos em um navio e seria ser levado para fora do país. A carga não era declarada, não havia as notas documentais que dariam a garantia do proprietário do pagamento de imposto e a autorização de trânsito desse mineral raro. O motorista foi levado para a Delegacia de Polícia Federal aqui de Três Lagoas, autuado e liberado, já que ele mesmo disse, colaborou com a polícia, que teria sido contratado para fazer o transporte desse metal precioso, essa prata, e receberia por esse frete irregular. Essa prata estava em barras, estava acondicionadas, escondidas dentro da cabine do caminhão, Ana. Tá
Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo informações pra gente aí do setor policial. Agora são 7 horas e 11 minutos, 7h11. Agora eu estou recebendo aqui no nossos estúdios a secretária municipal do Meio Ambiente e Agronegócio, a Mariana Amaral, é nossa entrevistada do dia, para a gente falar um pouquinho do trabalho da Secretaria do Meio Ambiente. Aqui eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Secretária, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a toda Três Lagoas. Mais uma vez, fico muito feliz por vocês deixarem as portas abertas, tanto para a gente conscientizar a nossa população, que eu estava te escutando agora enquanto eu vinha para cá, a respeito da chuva de hoje, a respeito dos nossos bueiros, a respeito da conduta da população, e para a gente contar um pouquinho qual que é o planejamento para 2026, o que a gente já está fazendo e o que a gente pretende fazer durante esse ano. Pois é, secretária, até há pouco eu conversava com o secretário de Infraestrutura, né, sobre essa questão dos alagamentos, e ele falava, Ana, a quantidade de lixo que foi encontrada nesses bueiros também. A gente sabe que ainda a cidade tem problemas aí de alagamentos, né, ainda precisa de investimentos de drenagem, tem sido feito, mas a população também precisa colaborar. Tem muito lixo descartado nas vias públicas e esse lixo acaba indo para esses bueiros, para as galerias, secretária. A gente pede, a gente conversa, né? A gente faz um trabalho de educação ambiental e do fundo do coração, a gente queria entender por que a pessoa sai da sua casa. Muitas vezes a gente já identificou as pessoas com carretinha, com caminhonete, com vários meios de transporte, saem da sua casa com esse material e descartam nos terrenos, descartam nas ruas. Ali quem vai no contorno tem que ir para Campo Grande. Se tu passar ali, a gente faz a limpeza, a equipe do Osmar faz a limpeza e tu chega lá, a quantidade de sofá, de armário, entre outras coisas. Então assim, ó, não dá para entender. Nós temos o buracão do Jupiá, ele é aberto, a gente não fecha ao meio-dia, fica até as 5 da tarde, trabalha no sábado para as pessoas fazerem esse descarte de maneira adequada. A gente já falou, a gente entende que a pessoa que não tem condições de levar, entre em contato conosco, a gente vai ajudar, porque é muito melhor a gente tentar resolver esse problema antes dele acontecer do que as pessoas fazerem isso. Tipo assim, é inadmissível. Eu ouvi tu falando e eu fiquei pensando, tu faz isso na tua casa? Tu realmente joga, né, o teu papel higiênico no chão do teu banheiro, dentro do teu vaso para entupir? Ou tu vai lá e coloca na maneira adequada, tu faz esse descarte? É uma questão de higiene, é uma questão de saúde pública. Agora nós estamos vendo, realmente eu não sei qual foi o volume exato da chuva, mas foi muita 122 chuva. milímetros. Foi muita chuva no período da noite. Algumas pessoas pensam assim, o que é 120 milímetros? É 1,5 metro de altura, assim, se tu fizer uma caixinha, né, de 1 metro por 1 metro, é 1,20 metro de altura que choveu. É muita água para o nosso volume, para nosso relevo, que é plano. Então, assim, ó, a gente sabe que alguns alagamentos vão acontecer ainda. A nossa macrodrenagem, ela está sendo realizada. Ainda tem projetos que vão ser executados. A equipe da infraestrutura da prefeitura faz todo esse trabalho, vai atrás de recurso, porque não é simples, não é barato essas intervenções. A equipe do meio ambiente está junto com a infraestrutura também, para a gente fazer de maneira adequada. Mas a gente precisa que a população colabore. Exatamente. A gente precisa que cada um faça a sua parte. Se o vizinho não faz, paciência, né? Tu não é o vizinho, tu faz certo, dá o teu exemplo, mostra para as crianças. É incrível, ontem eu estava vindo da prefeitura próximo ao meio-dia, a pessoa abriu a janela e jogou uma carteira de cigarro pro lado de fora. Gente, não dá, né? Não tem. Não, você falou, a semana passada a gente fez até uma reportagem mostrando justamente isso. Sofá, como que as pessoas jogam sofá, móveis velhos nas ruas. Eu fico impressionada, gente. A prefeitura vai lá, limpa, você vai, no outro dia tá cheio de móveis novamente, cheio de sujeira. Eu não sei que cultura que é essa. Se a gente não tivesse a coleta de lixo, se a gente não tivesse um local como o Buracão do Jupiá para disponibilizar, a secretária até disse, a prefeitura até ajuda quem não tem condições de levar lá. Gente, o que passa na cabeça das pessoas? Porque é uma obrigação de todos. E se nós cobrássemos por isso, né? Então... O buracão é aberto.
Tu não tem que pagar nada para fazer esse descarte, né? Pois tu já é. paga através dos teus impostos. A gente Isso. faz esse trabalho. A maioria dos municípios, né? Existe até uma lei da cobrança da coleta de lixo. Nós não temos no município, sabe? Esses dias eu estava conversando com o prefeito, eu falei, será que a gente tem que começar a cobrar para ver se as pessoas vão se conscientizar e saber que isso custa dinheiro? Sabe que ao invés da equipe das áreas verdes, que é a nossa equipe, está fazendo a poda na cidade, fazendo a arborização, cuidando das praças, cuidando dos canteiros centrais. Não, o que a equipe está fazendo? Ela está recolhendo o lixo. Aí ela faz essa retirada, mobiliza caminhão, mobiliza a máquina. Caçamba, né? Passa lá 2, 3, 4 dias fazendo a coleta. Eles nem saíram e as pessoas jogaram de novo. Quem é que está pagando isso é tu. Quem paga isso não é a secretária, não é o prefeito, não. Quem paga todo esse retrabalho é o contribuinte. Ele não entende que é ele que está deixando de ganhar com outras ações para disponibilizar recurso para fazer essa recoleta, para fazer essa limpeza desnecessária. Exatamente. Se cada um fizesse a sua parte, nós poderíamos focar nossas ações, nossas equipes, nossos recursos para investir em outros locais, em outras praças, manter... Sim. Não, a mesma coisa que a gente fala, as reformas das praças. Reforma, coloca a iluminação, monta a estrutura, a pessoa vai lá e destrói. Qual é o intuito? O que ela ganha com isso? Nada, quem perde é tu. Secretária, não seria hora já de colocar câmaras de monitoramento na cidade, começar a multar essas pessoas que jogam lixo, móveis velhos nos terrenos baldios? Eu fico abismada, eu passo em alguns pontos para caminhar à tarde, você vê, num dia estava limpo, no outro dia já tem animal morto, cachorro morto, sofá, é cadeira, um mau cheiro, é uma coisa assim. Será que não está na hora de começar a multar quem não faz o correto, quem não colabora? Eu acho que essa é a única solução. Se a educação... se conversar, se mostrar, se tentar, né, convencer as pessoas a serem mais educadas e não realizar esse tipo de atitude não funciona, então vai ter que doer no bolso. Pois é. E aí os bons não podem pagar pelos ruins. Eles vão ter que arcar com esses custos. Só que sim, existe um sistema, está tendo um processo na prefeitura, não faz parte da nossa secretaria, mas é na prefeitura para ter esse monitoramento. Mas todas as vezes que a gente recebe a denúncia, que a gente tem uma placa, que a gente faz a identificação desse proprietário, nós conseguimos fazer a autuação. Isso a gente fala nos descartes irregulares, né? E os terrenos que são particulares, que têm os lixos, que o proprietário é responsável, a gente sabe também que o pessoal da infraestrutura está fazendo primeiro essa notificação para que ele tome esse devido cuidado, porque às vezes não é ele que faz esse descarte irregular, né? E no segundo momento também tenha que multar, para a gente ver se a gente resolve. Agora, tu falaste dos animais. É só ligar. Liga, que nós vamos até a sua residência. Nós temos uma empresa chamada San Cristo, inclusive finais de semana, fora de horário, e ela vai lá e recolhe o seu animal morto para a gente fazer a destinação correta. Isso não é um serviço barato. Quem paga também é você, população. Então, é só ligar que nós vamos fazer essa retirada sem custo nenhum para isso. Então, não joga em lugar inadequado, né? É só nos ligar que a gente vai buscar. Três Lagoas tem um serviço, isso que é engraçado, né? Tem coleta de lixo, tem o pessoal que faz o recolhimento de animais mortos. E por que não acionar esse serviço, gente? Tá na hora das pessoas também começarem a mudar a sua mentalidade, a sua cultura, começar a pensar no macro, num todo, né? O que é conviver em sociedade. Lá no Novo Oeste, por exemplo, gente, lixo, você passa lá no entorno, não é porque tá um bairro afastado que tem que ser tudo sujo. Lá tem coleta, inclusive, diária. É o único lugar da cidade que tem coleta todos os dias, fora o centro. Você passa lá, tá cheio de lixo espalhado, sendo que tem os pontos. Então, assim, né, tá na hora das pessoas também colaborarem. Não dá para ficar só culpando o poder público enquanto você não faz a sua parte. É que quem me conhece sabe muito bem que é certo, que é certo, que é errado. Quando precisa puxar a orelha da prefeitura, eu puxo. E quando precisa puxar a orelha da população, eu também puxo. Acho que a gente tem que ser justo, né, gente? Tem recadinho aí, Totó? Não, tem umas imagens que o Alfredo acabou de enviar sobre aquele bueiro que já está entupido com lixo. Olha lá, ó. Tá vendo?
É saco de lixo, olha, não tem condições. Esse saco vai lá pro bueiro. Top tudo. Isso é só um dos pontos que a gente tá vendo, fora folha. Ah, eu quero agradecer o Tenente Cândido também, do Corpo de Bombeiros. Ele me mandou um recadinho agora, até pedindo para eu orientar a população e falar aqui sobre alguns comerciantes que utilizam aquelas maquininhas de soprar, sabe, de fazer limpeza ali. Então, como que chama? Soprador. Então, jogando todas aquelas folhas nos bueiros. Eles limpam a calçada com aquilo lá, mas joga... Você joga o lixo para o seu vizinho. Então. Você não faz o recolhimento. Joga no bueiro. Tem um comércio aí que ele já me falou na Filinto Miller, jogando no bueiro, gente. Não. Ai. Difícil, né, gente? Olha. Não dá. E agora tu falou das sacolinhas. Né? O pessoal, a gente sabe, a gente fiscaliza a empresa que faz a coleta do lixo domiciliar no nosso município. A gente também está sempre cobrando, está sempre em cima deles. Mas esses dias eu até fui atrás do caminhão para acompanhar, para ver se eles estavam fazendo, né? O que o pessoal, algumas pessoas reclamam, não entendem por que amontou na esquina. É pela agilidade. Nós estamos cobrando para que esse tempo seja bem reduzido, faça o acúmulo, já faça a retirada. Mas eu observei uma cena que eu fiquei assim chocada, né? E aí eu pensei, quantas vezes a gente não faz isso? Tu pega o saquinho do supermercado, enche com o teu lixo orgânico, né? Sobrecarrega o saquinho, amarra com todo amor e carinho e vai até a frente da sua casa, assim, pisando em ovos, como a gente diz, para ele não arrebentar. Só que a gente não se dá por conta que a pessoa que está fazendo a coleta, ela tem que ser rápida, ela pega o saco, já faz o lançamento para botar no caminhão. Se a gente demorou um tempo com todo amor e carinho, para botar aquela sacolinha na porta da casa para ela não estourar, com certeza, quando ele pegar, ela vai estourar na tua calçada. Vai lixo, né? Vai estourar. Lixo então, tomem esse cuidado. É um cuidado pequeno, mas que vai fazer muita diferença para que não encha a sacola para quase ela arrebentar. Não dê aquele nozinho minúsculo na ponta, porque ela vai arrebentar. Então, assim, né? Os mercados, vai lá, faz a compra, guarda as tuas sacolinhas do supermercado, se tu quiser utilizar elas, não tem problema. Mas não sobrecarregue para que essas sacolas não estourem e não sujem a nossa cidade, porque precisa depois fazer essa limpeza e fazer essa retirada. E a gente sabe que na correria do dia a dia não é a mesma coisa do que não ter jogado, feito esse descarte, digamos assim, esse estouro da sua sacolinha na sua rua. É bem importante que a população também colabore, né? Um pouquinho na hora de... E não é por maldade, é por hábito, né? Enche bem a sacolinha, faz aquela amarração na ponta e leva com todo amor e carinho para ela não estourar. Na hora que o coletor vai retirar, ele acaba estourando. E não é de propósito. Pois é, um outro problema até nessa questão também cultural, secretária, muitas pessoas fazem o errado, na verdade, a maneira que da água, por exemplo, de chuva, de casa, né? Água da piscina, por exemplo, enfim, joga tudo na rua, vai tudo ali pra galeria, pro bueiro, de maneira errada. Esgoto clandestino também, que é outra coisa que a gente recebe muita reclamação. Eu tô até tocando nesse assunto, porque isso é até de responsabilidade da Sanisul, a questão do esgoto, mas o Adilson Bahia até havia me dito que ia fazer um trabalho em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, nesse sentido, porque a gente está tendo muito problema de esgoto transbordando, justamente porque as pessoas também não estão fazendo o serviço correto, né? Nós tivemos o ano passado uma reunião com a Sanisul para a gente montar uma força-tarefa para fazerem aquele sistema de identificação. É uma fumaça que ela não é tóxica, ela já é própria para isso, que aí os fiscais tanto do meio ambiente vão estar junto e a nossa equipe, porque vão ser vários dias com essa aplicação. Aí a Sanisul joga essa fumaça nos canos para identificar as ligações clandestinas dentro das suas residências. Então, a população vai receber na sua casa um aviso que vai ser realizado, vou chamar de fumacê, tá? Mas não é esse nome. Mas que vai ser realizado esse trabalho de identificação de ligações clandestinas de esgoto, junto com a Sanisul, junto com a AMS, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente possa fazer a identificação e não tenha tantos problemas como a gente tem. Porque a água de chuva da maneira errada, por exemplo, que cai dentro da residência, ela não pode ir para a galeria, como as pessoas estão, na verdade, na rede de esgoto, como algumas pessoas estão fazendo. Por isso que entope, aí tem dejetos, tem sobrecarga também, né? Quando tu joga um grande volume desnecessário, porque uma coisa é o esgoto, né? Que ele tem coliformes, que ele tem várias bactérias, que ele é sujo, digamos assim.
E outra coisa é as águas fluviais, que é a água da chuva, que ela não é suja, né? Ela é uma água limpa. Então, existem 2 redes de drenagem para isso. Então, as pessoas não podem fazer essa ligação, porque tu acaba sobrecarregando a rede de esgoto que vai para a extração de tratamento, né? Exatamente. E a gente chama de águas servidas. Até a equipe do secretário Júnior, que é do desenvolvimento, que tem os fiscais de posturas, também fazem essa fiscalização. A pessoa não pode, né, jogar a água da piscina quando tira, por mais limpa que ela seja, mas não pode fazer esse descarte na rua. E é o que mais a gente vê aqui em Três Lagoas. Muito. Eu tenho vontade de denunciar meia dúzia que eu vejo aí. Eu vou pegar o endereço de denúncia. Vamos passar os telefones, vamos deixar. No site da prefeitura tem todos os telefones. Não dá, e no momento que tu faz uma reclamação, mesmo que tu faça para, digamos, para a secretaria que não é responsável, nós mesmos a gente passa para os outros, né? Eu não tenho que ir na Secretaria do Meio Ambiente para denunciar alguma coisa, ou na infra, ou no desenvolvimento. Eu não preciso saber. Nós fazemos essa distribuição das denúncias, né? Nós conversamos entre nós e já separamos para que o problema seja resolvido. Perfeito. Então, fica tranquilo que a gente está ali para facilitar a vida do munícipe. Não ficar, né, tumultuando e querendo que ele tenha uma lista na geladeira lá com todos os telefones bem ágil de todas as denúncias, muito, né? Bom. Secretária, mas falando do trabalho de um modo geral da secretaria, né? Falando bastante sobre essa questão de lixo, vocês têm feito bastante campanha, mas vocês estão com trabalho também nessa questão de lixo na área dos ranchos, né? De aumentar o número de lixeiras, ampliar. Colocamos os nossos containers, fizemos uma plataforma para colocar esses containers, para que as sacolinhas, para que o lixo seja colocado dentro do container e não ser lançado pela janela, né? Nós sabemos que as nossas lixeiras, elas estavam subdimensionadas para o crescimento do município dos últimos tempos. A gente sabe que a quantidade e o volume, agora no carnaval foi uma loucura. Nós fizemos 2 dias de carnaval, sábado e na segunda nós fizemos a limpeza de todas as lixeiras dos ranchos. E aí, daqui a pouco, vai começar a surgir foto ali dizendo, mas olha como... olha como estava, sabe? Mesmo tendo essa limpeza no sábado e tendo a limpeza na segunda, o volume de lixo é muito grande. E, infelizmente, as pessoas também fazem o descarte inadequado. Coloca dentro da sacolinha e coloca dentro do container. Coloque dentro das lixeiras. O pessoal não desce nem do carro, passa, joga ali, né? Joga e arrebenta e suja. Essa sacolinha, ela voa quando ela é arrebentada. E ela vai para os pastos. Exatamente. E tem gado. Então, assim, uma ação pode causar prejuízo para muitas pessoas. Com essa colocação dos containers, a gente tenta reduzir e ser mais eficiente. Então, foram colocados em alguns lugares, foram 4 pontos que foram colocados 3 containers para a gente ver se a população vai utilizá-los de maneira adequada para que a gente possa ampliar esse serviço. Em algum ponto que a gente verificar que o container não é suficiente, nós podemos colocar mais ou podemos tentar uma outra alternativa, algum tipo de container maior, né? Mas a gente precisa que as pessoas façam o descarte correto. E uma coisa importante da lixeira dos ranchos, a Financial, ela é contratada para fazer a coleta do lixo domiciliar. Não adianta tu colocar o sofá na lixeira do rancho, que eles não vão coletar. E a gente vê isso também, Se não né? for lixo domiciliar, a empresa não é responsável por essa coleta. Esses dias nós encontramos uma caixa, assim, um saco, cheio de seringas dentro. Não faça isso. Todo material, resíduo de saúde, é feita a coleta através da São Cristo, assim como é feita a coleta dos animais mortos. Então, é muito perigoso. Tu coloca a saúde dos coletores em risco, tu coloca a saúde de algumas pessoas que a gente sabe que infelizmente ainda tem no município e que vão manipular para procurar algum material reciclado nesse lixo. Então, pense no próximo, não faça descarte de material inadequado no lixo comum. Isso é muito perigoso, até mesmo para os animais. Com certeza. Né? A gente sabe que a gente tem muitos animais nas ruas ainda. E esses animais, alguns, eles rasgam os lixos para procurar alimento. E aí pode vir até a óbito, dependendo do que eles encontram dentro das sacolas.
Exatamente, gente. É importante a colaboração de todos. Mas, secretária, falando ainda do trabalho da secretaria, falando agora sobre essa questão da arborização. Como que estamos em relação a essa questão da arborização? Até outro dia nós trouxemos uma reportagem falando sobre a questão de poda. É algo que a gente recebe com bastante constância. Eu já liguei, já reclamei. O galho está no fio. Como que funciona essa questão? A poda, nós não temos uma legislação que obrigue, né, a pessoa a fazer esse comunicado à prefeitura ou pedir autorização. Não. Todo mundo é responsável pela árvore na frente da sua casa, na sua residência, e ela pode realizar essa poda tranquilamente. É óbvio que podas radicais, que são aquelas podas com mais de 50% da copa, que elas podem vir trazer a árvore a óbito, ela não é aceita, né, em nenhum local. Isso é uma atitude que não devemos cometer. Mas nós não temos tanto problema de poda radical no município. As pessoas contratam ou mesmo elas fazem a poda adequada. Não precisa autorização. Só precisa a autorização da Secretaria do Meio Ambiente quando você vai fazer a retirada da árvore. Não importa qual o motivo. Se a árvore está doente, se ela está prejudicando a calçada, se ela tem raízes expostas. Aí você vai até a Secretaria do Meio Ambiente. Não tem custo para a população. Tu vai lá, tu faz a autorização por escrito na hora, tem um modelinho, tu só preenche. Tu leva o documento que tu é proprietário da residência, algum comprovante de residência, que tu é proprietário. E o fiscal nosso, o nosso biólogo, vai até a residência, verifica que realmente essa árvore tem o que a pessoa falou e você recebe a autorização em 20 dias, 30... no máximo 20 dias, a gente está entregando todas as autorizações para retirada. Quando as árvores estão tocando na fiação, as pessoas fazem essa solicitação de poda diretamente para a Eletro, que é responsável na parte de fiação. Quando está atingindo a fiação diretamente, está botando em risco. O que acontece muitas vezes é que nós, na secretaria, recebemos vários pedidos para retirada e poda de árvores nas residências particulares. E a prefeitura não tem esse serviço, né, para atender a população diretamente. Casos esporádicos, como a gente sabe que são de necessidade pública, a gente acaba sempre realizando a retirada, mas não é um serviço que é oferecido normalmente para a população. Cada um é responsável pela sua árvore, pela sua poda. Em relação ao viveiro, secretária, até outro dia teve uma ouvinte nossa que questionou, mas o viveiro a gente vai lá, já não tem tantas mudas, enfim. O viveiro, como que está o funcionamento? Segue funcionando normalmente? Eu escutei isso também esses dias. Mas o viveiro não tem. Nós temos tantas mudas, tanto as mudas produzidas pelo viveiro, quanto as mudas de compensação, que a gente está fornecendo, assim, durante o sábado passado, nós fomos num evento do pessoal da capoeira, um encontro do estado, alguma coisa. Nós fomos fazer plantio, levamos as mudas de 1,5 metro, aquelas mudas maiores, robustas, para que elas, né, consigam se desenvolver. Sim, nós fazemos as doações, nós temos. O que acontece às vezes é que a população chega lá, uma pessoa específica, e ela quer aquela muda, né? Aquela que nós não temos. Porque nós temos, assim, um padrão, principalmente a nossa produção são nativas, né? Tem algumas frutíferas, mas não como eu acho que a população gostaria. Podemos melhorar isso? Podemos. Mas no momento o nosso viveiro, ele está em plena produção, ele está distribuindo para a população e agora nós estamos tomando esse cuidado de fazer uma distribuição de mudas de tamanho maior. Não só aquelas do tubete, para que a população, né, realmente consiga visualizar, porque quando a planta é muito pequena, ela demora muito tempo para ela crescer e tu vê que aquela árvore está ali. Então a gente está fazendo esse trabalho. E na cidade, como que está o plantio? Continua, tá bem? Sempre continua. O que acontece? O ano passado, no início do ano, acho que quando eu vim aqui, eu falei que nós queríamos fazer o plano de arborização municipal, que nós não temos, que é para definir regras, para entender qual que é a dinâmica, né, do município, para que a gente possa desenhar o nosso município para daqui a 10, 20 anos em termos de arborização. Nós já começamos a fazer esses levantamentos. Agora vocês vão ver que nos próximos dias, a nosso parque linear, ele vai ser todo plantado novas árvores, árvores nativas, árvores de grande porte, para que ela tenha um sombreamento. Foi feito plantio em linha na entrega do parque dos ipês,
para que quando tem a floração, dê aquela beleza que a gente quer, o festival, que é uma ideia que vai ter ali daqui a uns anos, mas para que as pessoas que utilizem o parque linear tenham aquela sensação térmica mais agradável, tenham aquela, né, aquela sombra que a gente precisa para poder estar ali, para poder se divertir, para poder praticar um esporte. Então já foi feita a demarcação dos pontos que vão ser plantados, a gente já escolheu as mudas, então agora vai começar por esse processo. Nossa cidade é muito grande, ela é muito extensa, né? Não é que ela seja muito grande, ela é muito extensa, ela não cresce na vertical, ela cresce sempre na horizontal. São muitas avenidas novas, são muitas praças novas. Então, assim, nossa equipe ainda não é do tamanho que nós gostaríamos ou como deveríamos, mas o plantio, ele é contínuo, todos os dias estão plantando em algum lugar. Todas as áreas, as CIs, as UPAs, as escolas, os prédios públicos, nós é que fazemos a revitalização do jardim, o plantio das árvores, as podas. Então, às vezes, assim, parece que não está aparecendo tanto, mas esse trabalho contínuo, ele é realizado todos os dias. Que bom. Eu quero só deixar registrado aqui o recadinho da Sabrina Cardoso. Ela diz, olha, muito legal essa reportagem sobre a coleta de lixo. Temos que mudar alguns hábitos. Verdade, Sabrina. Obrigada, viu, pela tua audiência. A professora Gedalva Tenório, ela tá perguntando o telefone para denúncia, secretária. Onde que as pessoas podem denunciar? Daqui a pouquinho, se a senhora puder passar pra gente, vou né? Passar. A professora Tenório, eu escuto todos os dias. Eu não a conheço, mas escuto todos os dias que você dá bom dia, porque ela está presente. Exatamente. E é interessante isso, né? As pessoas também podem colaborar. A Sônia Magda, ela diz, Ana, sobre o viveiro, não sei se mudou o sistema, mas precisei de uma muda e foi muita burocracia. Preferir comprar a muda. Mudou alguma coisa do viveiro? Não, é só tu ir lá com o teu comprovante de residência e aí tu faz a seleção da muda. Estranho. Porque antigamente as pessoas iam lá no prédio do ERP, tinha que pegar um requerimento. Não existe mais nada disso, né? Tu vai direto lá no viveiro e tu faz a retirada. Já chegou com o comprovante? Já escolheu a sua muda, pegou seu comprovante de residência, né? Faz o cadastro na hora, assim, só tipo o nosso controle de doação. Não é nem um cadastro, é um controle de doação. A Thelma também está dizendo que ela esteve lá, mas ela está dizendo até, olha, estão escondendo as mudas, pois estive lá e não há tantas mudas diversificadas, ela está dizendo aqui. Thelma, vamos fazer uma visita no viveiro, Thelma. Estou convidando você, vamos juntas. Quero, porque às vezes a gente não está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá ver, porque muda tem bastante, bem variadas. A Neide está dizendo, olha, o lixeiro não está pegando lixo nas lixeiras na esquina do Jardim Guaporé. Pode ser algum caso específico, né, secretária? Alguns casos assim. São tantos recadinhos que a gente está recebendo aqui. Todos esses endereços das pessoas que estão escrevendo, a gente vai pegar na página e fazer a verificação e entrar em contato com a empresa. Perfeito. Tá? Que eu perdi o jardim. Guaporé, ela tá falando aqui no Jardim Guaporé. Enfim, é isso, gente. Isso que é importante, a participação. Eu sempre falo, se você tem alguma reclamação ou até mesmo alguma sugestão, né? Às vezes as pessoas têm reclamação, mas às vezes as pessoas têm uma sugestão bacana. Entre em contato com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. Acho que isso é muito importante. Com e as demais a Secretaria está sempre aberta. Eu digo, a Secretaria está sempre de portas abertas. E agora com esse horário novo, então não fecha ao meio-dia, porque às vezes as pessoas estão trabalhando e é difícil irem até lá. Mas a nossa secretaria não fecha ao meio-dia, fica aberta das 7 às 17. Das 7 às 17. Nós fizemos durante o mês de dezembro até às 18, mas a gente viu que ninguém foi, 6 horas ninguém nos procurou, então nós resolvemos trabalhar até às 17, porque assim as duas equipes conseguem ficar mais durante um tempo maior junto. Estava falando de lixo, eu acho muito importante as pessoas entenderem também que quanto mais a gente reutilizar, quer dizer, quanto mais tu reciclar, menor vai ser o espaço ocupado para esse descarte, como a gente fala, né? As pessoas da cooperativa Arara Azul, que são a cooperativa que faz a triagem e a venda, tem mais recursos, então tu vai ajudar mais pessoas. A gente sabe que muitas pessoas ainda não fazem a separação do lixo correta, né? E a gente tem o pessoal que faz a coleta aí dos materiais recicláveis, a própria Financial tem o caminhão exclusivo do material reciclável, mas a gente vê ainda que são poucas pessoas que deixam separados lá. Em alguns bairros passa as quinta-feira, por exemplo, enfim. A cidade inteira tem a cobertura da nossa coleta seletiva. É um caminhão especial para coleta seletiva, não é o mesmo caminhão utilizado na coleta do lixo domiciliar,
orgânicos, digamos assim, né? E toda vez que ela faz a retirada, ela deixa o saquinho verde. Algumas vezes as pessoas já estão me reclamando e a gente pede que a pessoa passe o endereço para nós, até vou deixar o telefone aqui, quando não estiverem fazendo essa colocação do saco verde, para que a gente possa fazer. O que a gente pede para a população? De novo, a gente está aqui. Hoje a gente está pedindo. Hoje é conscientização. O saco verde, quando ele é deixado na sua casa, na sua residência, é para fazer o descarte do material reciclado. Não é para ficar botando folha, galho, muito menos lixo. Porque para a pessoa que está fazendo a coleta também fica ruim na hora de identificação. Algumas vezes eles conseguem identificar, outras não. Vai para a cooperativa, o seu lixo orgânico, chega lá, ele contamina o lixo, o material que foi descartado de maneira adequada. Então, não faça isso. Quando tu fizer o descarte do material reciclado no saco verde, passa uma aguinha. Sabe? Tu não é para te lavar, passar água e sabão, não. É passar uma aguinha para tirar aquele resíduo. Para que não junte cheiro, porque a coleta seletiva, ela passa uma vez por semana em cada bairro. Então, se tu fizer de maneira adequada, se tu estiver realmente preocupado com o meio ambiente, se tu não quiser, né, aumentar a nossa poluição e, pelo contrário, diminuir os nossos recursos, a utilização dos recursos naturais, reduzir essa utilização, então tu vai ver que tu vai juntar muito mais que um saquinho verde. Eu vejo pela minha casa, assim, o volume é muito grande. Então, o que tu precisa? Passa uma aguinha e aí coloca ali. Não vai juntar cheiro, não vai juntar bicho, não vai contaminar. Eu brinco com meus netos que é assim, ó. Toda vez que vem um bilhete da escola e diz, preciso de uma garrafa PET, preciso de sei lá, qualquer coisa que a gente utilize material reciclado. Se tu chegar na minha casa, tu vai abrir o saco verde, tu vai colocar a mão, tu pode botar no meio da sala junto com as crianças e tu vai achar esse material que tu precisa de forma adequada. É isso que a gente quer que a população mande para a cooperativa. Quando tu conseguir mandar para a cooperativa o material limpo, sem aquele resíduo, a venda desse material, a separação desse material, o trabalho digno para essas pessoas que estão lá na cooperativa fazendo a segregação, vai ser muito melhor. Então, assim, tu vai descartar, ótimo. Não descarte caixa de pizza suja de queijo. A gente sabe que a pessoa não faz isso por maldade, pelo contrário, ela faz isso porque ela acredita que aquilo vai para o reciclado, papelão. Não, se tá sujo, né, o papelão, não adianta colocar que não vai. Isopor, não temos a venda, a separação, a segregação e a venda de isopor, infelizmente, no nosso município. Então, não adianta descartar qualquer tipo de isopor na nossa reciclagem, porque ele vai voltar para o aterro. Perfeito. Só quero deixar registrar aqui o recadinho da professora Gedalva Tenório. Ela diz, olha, eu já fui no viveiro de mudas da prefeitura no bairro de Santa Luzia e achei excelente o modelo novo de atendimento, porque já faz o cadastro no próprio local e já sai com as mudas escolhidas. São 5 no máximo e uma de cada espécie. Bacana o recadinho da professora Gedalva, né? Como funciona. Por mês. Por mês isso, né? 5 que bacana. por mês. Olha, até uma Brum diz, Ana, será que a Secretaria do Meio Ambiente não resolve o problema do lixão dentro de uma residência daquele senhor no bairro Vila Alegre? Nós já falamos disso aqui, já passamos para setor de endemias, para o Alcides. Eles têm conhecimento, é um senhor que tem transtornos mentais, acumula tudo quanto é tipo de lixo dentro da residência. Aí é uma situação bem complicada, né? A gente acho que eu não conheço a situação, mas eu acredito que tenha que ter um trabalho conjunto com assistência social, com a saúde. Acho que não é tão simples assim, né? Tu não pode chegar dentro de uma residência, multar uma pessoa que ela tem e entrar dentro de uma casa também, né? Enfim, Thelma, a gente tem acompanhado esse caso, já passei para o Alcides diz que a prefeitura tem acompanhado essa situação, tá bom? E ela diz ainda, olha, o pessoal jogando saco verde em cima das casas, aí fica difícil. E é complicado. O Marcelo Rimoli diz, no Jardim Planalto, atrás da UPA, na rua Neurília Campos de Medeiros, muito lixo na esquina do UPA. Os catadores de reciclagem rasgam todos os sacos e os coletores não pegam mesmo na lixeira, se não pôr na esquina. Enfim. São recadinhos que as pessoas estão recebendo, estão mandando. O Gustavo Oliveira diz, Ana, e as árvores de porte desapropriado para o meio ambiente urbano? Qual providência que o setor competente toma, principalmente em relação às árvores de grande porte? Há muitas árvores que impedem a passagem de veículos de grande porte. São duas situações. Eu esqueci o nome dele. O Gustavo. Gustavo, são duas situações. Primeiro, onde essas
caminhões, vamos falar assim, né? Esses veículos de grande porte podem ou não passar. Porque a gente sabe que não é em todas as vias da cidade que eles podem passar e às vezes eles passam em lugares que não deveriam. Nós já recebemos várias reclamações e não é nós, eu falo nós, prefeitura, sobre arrebentar os fios, sobre fazer esse fluxo de maneira inadequada, colocando muitas vezes até a vida dos munícipes em risco devido a não ter essa estrutura necessária para a passagem desses caminhões. E em outros locais, realmente, as pessoas plantam árvores que elas desconhecem ou que elas acham bonita. Para isso que a gente está fazendo o estudo do nosso plano diretor. Por quê? O plano de arborização... O plano de arborização... Eu já estou com o plano diretor na cabeça. O plano de arborização urbana. Para quê? Para que a gente bote regras. Porque hoje eu vou chegar lá e vou dizer para a pessoa, não, tu não pode, tu vai tirar essa árvore porque o porte dela é inadequado. Eu preciso ter um documento oficial para que eu possa dizer para a pessoa que aquela árvore ela deve ou não, embasado numa lei, né? Não pode ser simplesmente ou conhecimento ou simplesmente por gosto da pessoa. Perfeito. Só para a gente finalizar, secretária, deixar registrada aqui a Thaís Laranja Aguirre. Ela diz, Ana, gostaria de pedir, se possível, plantio de árvore que dê sombra na Praça do Nova Três Lagoas. Ela está desejando um bom dia para a gente, para a secretária. A Diná Ribeiro, bom dia. Gostaria de saber por que mudou o sistema de entrega dos sacos verdes, pois antigamente você colocava 3 sacos com reciclagem, você ganhava mais 3 sacos e agora eles deixam apenas 1. Vou fazer essa verificação, tá? Porque a princípio é assim, se tu faz o descarte de muitos sacos verdes, tu vai receber muitos. Então, se tu colocou 3, é para te receber 3. A pessoa que faz o descarte de 1 é para receber 1. Mas nós vamos fazer... E o nosso telefone é 99-182-3258. 99-182-3258. Pode mandar essas informações, pode falar do viveiro, podem falar da arborização. Se tiver algum perigo de queda de alguma árvore grande dessas agora, a gente ficou muito preocupado com a chuva de ontem, a preocupação nossa maior é com os ventos. No final de semana teve árvores que foram tombadas, a equipe teve que entrar em ação para que fossem retiradas e mantendo a segurança das pessoas. Então, pode usar o telefone da secretaria. Eu falo que a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio, ela envolve tudo que acontece na cidade. Então, tudo que acontece na cidade pode ligar para nós, que se não for da nossa responsabilidade, nós vamos passar para o setor responsável. Maravilha, secretária, quero agradecer a tua presença. A gente marca uma outra entrevista para falar eu ia falar tanto dos planos de 2026, das nossas ideias, mas é um assunto que é muito importante e a gente pede a conscientização das pessoas, a ajuda das pessoas. Exatamente. Né? Hoje ajuda. Até por conta da chuva, a gente acabou focando nessa questão do lixo, que eu acho que é de extrema importância a gente conscientizar, usar esse espaço justamente para isso, né? Para conscientização, mas a gente vamos marcar uma outra entrevista para falar dos seus planos, tá bom, secretária? Muito obrigada. Agradeço a todos. Desculpa se a gente foi muito incisiva para que você faça o descarte correto. E você que faz de maneira adequada, nossas desculpas e nosso agradecimento para que você continue sendo exemplo para os outros. Um bom dia a todos. Obrigada, secretária. A gente conversou com a Mariana Amaral, secretária municipal do Meio Ambiente e Agronegócio. 7h49, intervalinho, a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Oferecimento Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. 7h50 agora, 7h50. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Nós vamos agora ao vivo para a Casa do Trabalhador de Três Lagoas, porque hoje acontece um feirão, gente, lá na Casa do Trabalhador, um feirão de emprego, né? É uma oportunidade porque as pessoas têm para conseguir aí o seu emprego. A Gisele Mendes está lá na Casa do Trabalhador e chega ao vivo agora com informações pra gente, né? Oi, Gisele, bom dia para você.
Oi, Ana, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo RCN Notícias. É isso mesmo, nem a chuva parou esse grande evento realizado aqui em Três Lagoas, que é um tirão de emprego, que vai acontecer até às 4 da tarde. Quem vai falar um pouquinho comigo sobre o assunto é o auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Ele que tem informações, é o Paulo, sobre esse grande evento. Um mutirão de emprego em uma cidade, né, onde o dinamismo de emprego é muito grande, muito importante esse evento, inclusive realizado pelo Ministério do Trabalho, né, Paulo? Bom dia. Bom dia. Perfeitamente. Na verdade, é mais uma oportunidade para as empresas estarem regularizando a sua situação. A grande parte das empresas foram notificadas, tem um prazo a cumprir. E a empresa que não aproveitar essa chance agora será multada. Não tem como a gente encerrar a fiscalização de outra forma, tá? Então é essa grande oportunidade, tá certo? Aqui estão as entidades formadoras estabelecidas na cidade, existem aprendizes interessados, já todos cadastrados, que a empresa pode chegar aqui e já selecionar o aprendiz para ser matriculado. Então, é voltado para o jovem, né, esse mutirão? Exatamente. Para o jovem que tem interesse em começar um novo emprego e principalmente para as empresas, para elas se regularizarem e não sofrerem as consequências, né, de não atender a fiscalização. Tá? Obrigada, Paulo, pelas informações. Realmente é muito importante, né, esse trabalho em conjunto do Ministério do Trabalho, com a Casa do Trabalhador e também com a Prefeitura de Três Lagoas. E eu falo agora com o Sidney, que é coordenador da Casa do Trabalhador, ele que também diariamente acompanha, né, as vagas que são disponibilizadas, a busca de empresas por profissionais. Sidney, um evento que acontece hoje aqui em Três Lagoas, trabalhador nessa questão. O Paulo falou um pouquinho da empresa que é fiscalizada, mas quem pode chegar aqui ao ginásio da Lagoa Maior e fazer um cadastro? Bom dia. Bom dia, Gisele, bom dia, Ana, bom dia a todos. Então, é um prazer estar aqui realizando esse evento, né, em conjunto com o Ministério do Trabalho. E a nossa questão em relação ao trabalhador é que questionam que não tem essas oportunidades para os jovens, nessa questão de aprendizagem. Então, esse projeto do Ministério vem de encontro, né, a esses questionamentos que o pessoal faz aqui na cidade e traz essa grande oportunidade. Porque, como o Dr. Paulo falou, as empresas foram notificadas, a gente então tem as empresas que vão apresentar aí boas vagas, né, para os aprendizes, com os cursos de aprendizagem, né, que são incluídos. Então é uma grande oportunidade do jovem estar participando aqui conosco e saindo de casa, né, como o pessoal fica muito jovem buscando trabalho de dentro de casa, não, sai de casa, vem aqui no poliesportivo, participe, que essas oportunidades não são sempre que aparecem. Então temos que aproveitá-las. E Sidney, o jovem até que idade pode comparecer aqui hoje? É o programa, né, dos 14 aos 23 anos de idade, né? Que isso é como o Dr. Paulo ele indica as empresas, né, que é o que está na legislação. Então, dos 14 aos 23 anos, né, cursando fundamental ou ensino médio, concluído o ensino médio, pode estar participando aqui conosco. E esse público pode já sair daqui hoje empregado? Sim, a dinâmica, né, vai ser as entrevistas diretamente com os representantes de RH, DHO das empresas. Então, de repente, a gente já sai até com resposta positiva, né? Às vezes ele vem com essa expectativa toda, mas às vezes a resposta vem, mas às vezes não é na hora, mas a oportunidade de estar fazendo entrevista presencial aqui é um diferencial desse projeto. E quantas empresas participam? Então, a gente, né, teve um número grande de empresas notificadas, né, pelo Ministério, aí a gente informou as mesas, a gente tem uma expectativa aqui de pelo menos 15 empresas, porque muitas já tinham cumprido as suas cotas, né, mas outras já se disponibilizaram a participar porque realmente tem a necessidade desse jovem. Algumas questionam que não estão conseguindo encontrar esses jovens, então é agora dos jovens mostrarem que eles estão aí com disponibilidade, com vontade de ingressar aí nesses programas, né, no mercado de trabalho e comparecer aqui.
Obrigada pelas informações, Sidney. Portanto, se você é jovem, tem de 14 a 23 anos, chegue aqui ao Poliesportivo da Lagoa Maior. Esse evento que é um mutirão de emprego voltado a esse público, repito, jovens de 14 a 23 anos, segue até às 16 horas. Então não perca a oportunidade. São várias empresas aqui que vão fazer cadastros e muitos jovens sairão daqui com um emprego garantido. Ana, eu volto ao estúdio. Obrigada, Gi, pela tua participação, né? Então é no Centro Poliesportivo da Lagoa Maior, né? Um evento aí da Casa do Trabalhador, do Ministério do Trabalho e Emprego. A Gisele Mendes trazendo as informações ao vivo pra gente. Então atenção, você jovem, gente, você que está à procura do primeiro emprego, aproveite essa oportunidade no Centro Poliesportivo da Lagoa Maior. 7h56, vamos agora para Campo Grande. Vamos com a participação do Fernando de Carvalho, que chega com informações para a gente agora direto da capital. Oi, Fernando, bom dia para você. Oi, Ana, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no RCN Notícias na manhã desta terça-feira. Olha, Ana, uma bebê de 9 meses foi socorrida por militares do Corpo de Bombeiros de Miranda neste domingo após essa bebê engasgar com um pedaço de frango. Toda essa ação foi registrada por uma câmera de segurança instalada no estacionamento desse quartel e mostram que, de acordo com informações, o pai dessa criança, junto com o vizinho da família, chegando desesperado no quartel, entregando a criança para os militares do Corpo de Bombeiros. De acordo com informações, essa criança ficou quase 10 minutos engasgada com esse pedaço de frango. E após os militares pegarem essa criança, já fizeram as manobras de desengasgo. E após a segunda tentativa, essa criança conseguiu desengasgar. Essa ação durou mais ou menos 1 minuto e meio. Dá para ver nas imagens. E também tem todo o vídeo completo no nosso portal rcn67.com.br. Também no nosso YouTube, portal RCN67. Toda essa ação registrada por essa câmera de segurança no quartel do Corpo de Bombeiros, e de acordo com os próprios militares, a criança já estava com a pele roxa, ou seja, já estava faltando oxigênio, o oxigênio já não estava chegando no cérebro, e após essa criança desengasgar, ela foi levada para o Hospital Municipal de Miranda para saber se estavam todos os sinais vitais, se estava tudo correto, mas os bombeiros afirmaram que logo após o desengasgo já dava para ver que a criança estava aliviada, já dava para ver que estava tudo bem com a criança. Então, e Ana, também fica o alerta, principalmente para os pais de primeira viagem, para fazer todos os cursos de primeiro socorro, principalmente desengasgo, e também para a população em geral. Eu, particularmente, já salvei a vida do meu avô 2 vezes, ainda mais idosos, que às vezes têm um problema de mastigação. Então é muito bom estar com todos esses cursos de primeiros socorros, principalmente em engasgo, e querendo ou não a gente vê, infelizmente, muitas pessoas morrendo por engasgo, então fica esse alerta. E também parabenizar essa guarnição do Corpo de Bombeiros Militar por salvar essa bebê de 9 meses em Miranda. Ana, para encerrar minha participação, falar um pouco do clima daqui de Campo Grande, que está parecida com o clima daí de Três Lagoas, bastante nublado aqui na capital. Ontem à tarde choveu até que moderadamente aqui em Campo Grande. A previsão é de mais chuva para esta terça-feira. Agora está fazendo mais ou menos 22 graus, com máxima de 27 nesta terça. Ana, esses são os destaques daqui da capital e eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Fernando, pela tua participação. E agora vamos para Dourados. Vamos com a participação da Kátia Curatoni. Oi, Kátia, bom dia para você. Um bom dia a todos. Uma oportunidade de salvar vidas em Dourados. Hoje tem uma ação especial para cadastrar doadores de medula óssea. A Unidade Básica de Saúde da Vila Rosa recebe nesta terça-feira uma campanha de cadastramento de doadores voluntários. O atendimento acontece das 7h30 às 11 da manhã. Para participar é simples, basta ter entre 18 e 35 anos e estar em bom estado de saúde. No local, você preenche um formulário e realiza a coleta de sangue para o teste de compatibilidade. O voluntário passa a integrar o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, permanecendo apto à doação até os 60 anos de idade. Não esqueça de levar um documento oficial com foto. Sua atitude pode ser a chance de cura para quem espera por um transplante. Participe! A ação integra as atividades do Fevereiro Laranja, mês de conscientização sobre a leucemia, e conta com o apoio do Hemocentro de Dourados e a realização da Secretaria Municipal de Saúde.
Mais informações no portal RCN67. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Kátia, pela tua participação. 8 horas em ponto, nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia, muito obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã às 6 horas e 30 minutos em mais uma edição do RCN Notícias. Um excelente dia para você. RCN Notícias. Oferecimento Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença.